O tema que a igreja vai adotar para o ano que vem, qual é mesmo? Minha casa. Talvez a gente olhe para a nossa casa e pense assim, a minha casa dificilmente vai ser um lugar de salvação. Tem muitas coisas para consertar, eu preciso arrumar isso, eu preciso fazer aquilo, meus filhos assim, meu marido aquilo, minha esposa daquele jeito. E talvez a gente até fique desanimado quando pensa num tema, minha casa, um lugar de salvação. Mas a gente, olhando para as Escrituras, nós podemos crer que Deus ele se preocupa com a família, ele se preocupa com o lar. E ele usa lares imperfeitos para fazer a perfeita e boa vontade dele, desde que a família entenda e dependa dele. E a gente vai ler um texto onde Jesus realizou o seu primeiro milagre, e foi num casamento. E eu creio que isso demonstra como que Deus se preocupa com a família. Vamos ler João 2, de 1 a 11, e vamos pensar em alguns princípios para que a nossa casa se torne um lugar de salvação. Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 1 até 11. Vamos nos pôr de pé para ler esse texto? Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. E eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o vinho, o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, nos abençoa agora, abrindo o nosso coração, nos dando uma visão do que o Senhor deseja fazer com os nossos lares no ano que vem. Transforma as nossas vidas, transforma os nossos casamentos, transforma a vida dos nossos filhos, transforma, Senhor Deus, tudo aquilo que há em nós que não te agrada, para que o nosso lar possa ser um lugar de salvação em 2015. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Podemos assentar. Primeira coisa para que eu e você possamos ter um lar, talvez você olhe para esse grande desafio e fique assustado. Mas o primeiro princípio é básico. Convide Jesus para participar do dia a dia de sua família. Aqui o texto está mostrando que teve um casamento ali em Caná da Galileia. Maria foi convidada, mas Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Eu creio que, embora a gente viva num país cristão, todo mundo se diz cristão, mas muitos de nós vivemos o nosso dia a dia como se nós não fôssemos cristãos.
Nós vivemos, tomamos as nossas decisões, achamos os nossos próprios caminhos, fazemos das nossas famílias aquilo que bem entendemos, mas mesmo assim nós nos chamamos cristãos. Mas a questão é assim, um cristão, assim como a gente vê no texto, deve ser alguém que convide Jesus para participar de todos os momentos de sua vida. Não apenas dos momentos alegres, não apenas no momento onde você está passando por dificuldades, mas em todos os momentos. Até para uma festa, até para um funeral, seja lá onde for, convide Jesus para fazer parte do dia a dia da sua vida, da sua família. Dessa forma, o seu lar poderá se tornar um verdadeiro lar, onde há salvação diariamente. Segundo aspecto que a gente pode ver, importante, que a gente tem que entender, é aceitar que a presença de Jesus não é garantia de ausência de dificuldade. Alguns irmãos testemunharam aqui que tiveram um ano difícil. Passaram por muitas dificuldades, por muitas lutas. Desemprego, doença, muita enfermidade, alguns perderam seus entes queridos. Mas é interessante a gente notar que mesmo quando Jesus está presente na nossa vida, ainda assim é possível passarmos por dificuldades. Tem um evangelho que está sendo pregado aí que o crente não sofre. A Bíblia mostra claramente que pessoas, mesmo estando com Jesus, passaram por grandes dificuldades. Grandes servos de Deus sofreram muito. E aqui a gente vê que não é diferente. Um casal convidou Jesus para participar do seu casamento. E mesmo com Jesus ali, uma grande dificuldade surgiu. Faltou aquilo que dava alegria para a festa. Naquela época a festa era regada com muito vinho. E as festas não é como hoje, que nós vamos passar aqui 2 horas, vamos comer e depois vamos embora para casa. Não, as festas lá duravam dias. E quando o vinho acabava-se a alegria, tanto do noivo, para a vergonha dele, quanto para os convidados. Acabava a alegria. E aqui a gente viu que aquilo que trazia alegria para a festa, acabou bem no meio da festa. Então você deve entender, seu lar pode ser um lar de salvação, você pode convidar Jesus para fazer parte do dia a dia da sua família, mas mesmo assim, dificuldades surgirão. Às vezes, quando você menos espera, aparecerá uma dificuldade. Mas a grande questão é, o que você vai fazer com essa dificuldade? Porque, às vezes, nós corremos atrás do nosso próprio coração. Eu vou fazer aquilo que o meu coração disse que eu deva fazer. Mas o texto também mostra o que nós devemos fazer quando alguma dificuldade surgir. Nós podemos encontrar nos versos 5 a 8 que a obediência total a tudo que ele mandar pode ser a saída para as dificuldades. Você consegue notar aqui que a Maria chegou para Jesus e disse: acabou o vinho, né? Eles não têm mais vinho. Jesus ainda até repreendeu Maria, falando: minha hora ainda não é chegada. Mas a gente vê a compaixão de Jesus no verso 6, 7 e 8, quando Maria, conhecendo e sabendo quem é Jesus, diz para os serviçais: façam tudo que ele quem? Que Jesus. Façam tudo que ele vos mandar. E aí diz que ali perto, da onde eles estavam conversando, haviam 6 potes de pedra. Uns potes grandes, onde os judeus usavam para pôr água para a purificação na hora do cerimonial deles. E aí Jesus pediu para que eles enchessem aqueles potes de água. Ali cabia de 80 a 120 litros de água. Então, Jesus pediu para que eles enchessem. E ali, o verso 7 diz que os serviçais foram e encheram, e até a borda. Então, lhes disse, né? Jesus disse a eles: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E o texto continua dizendo: e eles assim fizeram. Do jeito que Jesus pediu, eles fizeram. E dessa forma, obedecendo a Jesus, o problema foi sanado.
E aí o verso 9, a gente diz que vê que o encarregado da festa provou, né, o vinho que fora, a água, né, que fora transformado em vinho. Era vinho, mas havia sido água. Ele não sabia de onde tinha vindo esse vinho. Ele apenas experimentou o vinho. Daí a gente tem um quarto princípio que diz assim: o que Jesus tem para oferecer é infinitamente melhor do que tudo o que você poderá encontrar em qualquer outro lugar. Porque Jesus, no verso, ou melhor, o chefe da festa, né, o encarregado da festa, no verso 10 ele diz assim, ó, todos servem primeiro o vinho melhor. Quando já está todo mundo bêbado, né, já não sabe mais, então toca qualquer vinho, que vinho é vinho para eles. E aqui mostra, o encarregado da festa, ele era um cara que provavelmente sabia, conhecia, ele era um profundo conhecedor de vinho. E ele diz aqui que todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E depois que os convidados já beberam bastante, então serve o vinho inferior. Mas ele fala para o dono da festa, mas você guardou o melhor até agora. Ele já tinha tomado o melhor humanamente no começo da festa. Depois eles já tinham tomado o inferior que já tinha acabado. Então Jesus transforma a água em vinho e o encarregado da festa reconhece que o vinho que Jesus tinha entregado a eles era superior ao vinho que eles já tinham tomado. Portanto, ainda que eu e você tenhamos soluções práticas para os nossos problemas no nosso dia a dia, a gente deve entender que a solução que vem de Jesus, ela é muito melhor do que qualquer outra solução que nós possamos arranjar. É muito melhor seguir a Jesus, é muito melhor obedecer fielmente a Jesus, é muito melhor seguir o caminho de Jesus do que o caminho que a gente tem. A Bíblia é clara quando mostra que o nosso coração é enganoso. E toda vez que a gente segue o nosso próprio coração, é questão de tempo para a gente ver que o nosso caminho vai dar errado. Mas aqui, eles obedeceram fielmente tudo que Jesus fez. E eles foram recompensados com o melhor que veio do próprio Criador do universo. Aquele que criou o céu e a terra, aquele que criou o mar, aquele que criou a água, que criou os peixes, agora ele tem o poder para mudar a estrutura molecular da água e transformá-la em vinho. Em vinho melhor do que qualquer vinho produzido nesse planeta. Ou seja, se você tem um problema, o que você deve fazer? Leve-o para Jesus. Ninguém pode cuidar da sua vida, ninguém pode cuidar dos seus problemas, ninguém pode cuidar da sua família melhor do que Jesus. Seja o que for o problema que você está enfrentando, leve para Jesus. Leve para Jesus. Nem sempre as nossas soluções, a gente olha para a situação, a gente vislumbra algumas soluções, mas se essa solução veio porque você levou o problema aos pés de Jesus, saiba, será a melhor situação. Se você tem um problema, leve-o para Jesus. Melhor, se você tem um problema, mas Jesus já faz parte da sua vida, você nem vai precisar procurá-lo distante. Ele já estará ali do seu lado, ele já estará ali na sua festa para resolver o problema que surgir na sua vida. E por fim, a gente está falando de minha casa, um lugar de salvação. Entenda que através da sua obediência, Jesus poderá manifestar a sua glória e seus familiares e amigos poderão crer nele e serem salvos. Às vezes nós queremos que os nossos amigos, os nossos familiares sejam salvos. Nós queremos que Jesus manifeste a sua glória em nosso lar. Mas nem sempre a gente quer obedecer a Jesus. Pelo contrário, a gente escolhe os nossos próprios caminhos e queremos que Ele venha abençoar os caminhos que nós escolhemos. E aqui o texto mostra ao contrário. Pessoas que foram abençoadas porque seguiram as instruções de Jesus. E se eu e você queremos que a nossa vida, que o nosso lar seja um lugar de salvação em 2015,
nós precisamos obedecer fielmente a Jesus. E dessa forma, com certeza Ele vai manifestar a sua glória em nosso lar. Com certeza Ele vai operar sinais e maravilhas em nosso meio. Nós poderemos ver aqueles nossos familiares que a gente faz. Se esse daí já está cheirando mal. Mas assim como na ressurreição de Lázaro, aquele que já está cheirando mal, nós podemos vê-lo saindo do túmulo e vivendo uma vida para Jesus. Mas para isso eu e você devemos obedecer, para que Ele possa manifestar a glória dele. E o verso 11 diz isso. Este foi o primeiro sinal miraculoso em Caná da Galileia. Foi o primeiro que Jesus realizou. E o primeiro milagre que Ele realizou foi numa festa de casamento. E aí diz assim o texto: revelou assim a sua glória. Ele pode revelar a glória dele transformando os nossos lares, transformando os nossos casamentos, transformando a vida dos nossos filhos, transformando a nossa família. Ele pode, e dessa forma, transformando a nossa vida e a nossa casa, o nosso casamento, Ele pode manifestar a glória dele. Os nossos parentes, os nossos vizinhos, os nossos amigos poderão ver o que Deus está fazendo e a glória dele manifestada em nossos lares. E assim, os nossos amigos, parentes, vizinhos, amigos, poderão crer em Jesus. Depende de quem? Depende da gente fazer tudo, como diz o texto, o que Ele nos mandar. Se nós fizermos tudo o que Ele nos mandar, a glória dele será manifestada em nosso lar. Você crê nisso? Você está disposto a obedecer? Está disposto a fazer do seu lar um lugar de salvação? Vamos nos pôr de pé e vamos orar, clamar que Deus nos abençoe e que a gente possa sempre lembrar desse texto. E dessa forma, crer que Ele pode manifestar a glória dele no nosso